Também vamos falar sobre o alfabeto em inglês, porque tem algumas coisas importantes que vocês precisam saber. Ok, escrevi aqui na lousa. Agora eu vou ajudar vocês. Eu vou falando os nomes da letra. Também eu vou dar uma pausinha, vocês vão repetir. Por exemplo, eu vou falar em português. Em inglês eu vou falar A. Eu quero que você agora assistindo a aula repete. Eu vou dar uma pausinha. Então, exemplo. A. B. Tá bom? E assim em diante. Então, vamos lá e começar. E, gente, não tem medo de repetir. Se tem pessoas aí na sala com você, se eles acham você louca, qualquer coisa, tudo bem, ok? Não é com ele, é com você. Você está fazendo as coisas certas. Então, repete depois eu. Vamos lá. A. B. C. D. E. Sim, eu falei certo. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Bom, enquanto a gente estava repetindo, talvez vocês já repararam algumas coisas bem semelhantes com o português, mas letras diferentes. Deixa eu mostrar para vocês. Ok, muito bem. Provavelmente vocês já ouviram algumas coisas que são bem parecidas com as letras em português, mas pertencem com letras diferentes em inglês. É isso mesmo. Então deixa eu mostrar para vocês algumas dessas coisas que pessoas confundem muito. Ok, isso mesmo. Vamos começar com as letras I, I. Bom, para nós em português, isso é I, não essa. Mas vamos entrar na mente de inglês, tá? Vamos lá. A gente vai fazer algum exercíciozinho, igual que a gente fez aqui. Mas a gente só vai repetindo essas duas letras, tá bom? Vamos lá. E, I, E, I, E, E, no. Vocês caíram, né? Não pode. I, E, não I. E, I, E, I, ok? Bom, vamos ver um outro, ok? Agora, aqui em português, como que a gente chama essa letra? Parecido com essa em inglês. Então, vamos fazer essa mesma prática, exercício que a gente fez com I e I. Vamos lá. K, Q, K, Q, K, Q, K, K, Q. Então, gente, K, Q, K, Q, E, I, K, Q. Tá entrando aí? Eu sei, é difícil. Vamos lá para o outro. Ou no outro não. Só esses que são bem parecidos que eu queria mostrar para vocês, porque muitas pessoas confundem, né? I e I. Oh, igual eu! Eu caí! Ai, gente, a coisa ruim de falar duas línguas, viu? Ok, vamos. A diferença entre I e E, and K and Q, ok? Bom, deixa eu falar sobre algumas outras coisas, com algumas pronúncias. Às vezes, isso não é uma coisa que a gente confunde em português, tipo, o nome da letra, mas confundem quando tá falando inglês mesmo. Então eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Ou this one. Então, não que a gente confunde neles, porque tem a mesma pronúncia em português, com a letra diferente, não é isso. Só que às vezes, na mesma pronúncia de inglês, pessoas têm dificuldade de ouvir a diferença. Então, D, eu uso muito do meu dente. D, e é um pouquinho de língua. And G, D, G. Ok? Tem um J, tipo Giovanna. Ok? G, D. Ok? Só para vocês saberem. Também tem um outro que eu quero conversar. A diferença entre essas. Porque pessoas também confundem na pronúncia. Quando a gente está pronunciando, quando a gente está falando palavras, às vezes a gente faz a pronúncia errada em inglês, porque a gente está falando ela igual em português. Então, em inglês, com a letra M, quando a gente tem uma palavra com M, a gente sempre fecha nossos lábios juntos. M. E não solta, ok? So, M, N, ok? Então, fica na sua mente que no inglês a gente fecha nossos lábios e nosso M envolve os lábios. Delícia, ok? E o N, ok? So, M, N, ok? Envolve os lábios no M, ok? Ok.
Bom, dá uma olhadinha. Isso é nosso alfabeto em inglês, gente. Então, vou apagar aqui e a gente vai já aprender uma frase, uma pergunta que a gente usa muito. Ok, essa pergunta que a gente usa muito, como você soletra, como você escreve, né? Acho que muitas pessoas falam como você escreve, mas traduzindo certinho seria soletrar. Mas soletrar em inglês é spell. Spell, soletrar. E tem a famosa pergunta que eu vou escrever. Bom, aqui é a nossa famosa pergunta, como você soletra? Ou como você escreve? Então, vamos lá. How do you spell? E aí você vai terminar sua frase com que você quer saber como você soletra alguma coisa. Mas, how do you spell? Como você soletra? Como você escreve tal coisa? Ok? Então, uma que é muito importante que vocês precisam saber é seu nome, né? Então, how do you spell your name? Como você escreve, como você soletra o seu nome? Vamos lá. Então, name, nome. Meu nome é assim. Então, alguém chega, qual é seu nome? Ah, meu nome é... Oh, qual é seu nome? E aí a gente fala o nosso nome e a pessoa fala, nossa, que nome estranho. Como que você soletra? Como que você escreve? Vamos lá. Liesl. L-E-C-I-L. Cachim. Ok? O amor da minha vida. Eric. Em inglês, Eric. Não é nada desse Eric. Vamos lá. E-R-I-C-K. Muito bem. Então, a gente aprendeu com uma pergunta. How do you spell your name? Como você soletra o seu nome? Ok? Essa pergunta é importante. Ok, gente? Isso foi nossa primeira aulinha do alfabeto do inglês. Então, lembra, pratica o que eu circulei para vocês pegar muito bem o nome da letra, para vocês nunca mais para frente confundem com a letra em português. Black, gray, white. Woo! Ok, vou ensinar para vocês mais duas palavras para a gente usar com cores. A gente tem as palavras claro e escuro quando a gente está falando de cor. Ah, eu gosto de rosa clara. Eu gosto de verde escuro. Então, como que a gente fala isso em inglês? Estão aqui, ó. A gente tem light e dark. Light é claro. Dark é escuro. Então, se eu quero falar um pouquinho mais sobre a cor, né? Eles são adjetivos, certo? Adjectives. Eles descrevem algo. Então, em inglês, nossos adjetivos, eles sempre vêm antes da coisa que você está descrevendo. Então, ele fica assim. Se eu quero falar, qual é a cor do seu vestido? Ah, uma rosa clara. And then you can say light pink. Rosa clara. Ah, mas se você gosta de verde escuro, tudo bem. Dark green. Então, esse light, dark, claro, escuro, você coloca antes da cor. Dark green, light purple, light pink. E aí você pode descrever um pouquinho melhor a cor das suas coisas que vocês estão descrevendo. Ok, todo mundo dá uma olhadinha aqui na lousa, porque agora a gente vai aprender uma frasezinho. Ok, a frase que a gente usa quando a gente está falando sobre qual é seu cor favorito ou preferido. Em inglês, what is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite color? Qual é seu cor preferido? É isso que a gente está perguntando. Preferido, favorito. What is your favorite color? What is your favorite color? Bom, qual é seu cor favorito? Como que a gente responde? Você responde assim. My favorite color is... Insere cor. Vamos lá. My favorite color is pink. My favorite color is green. My favorite color is red. E assim que vai. What is your favorite color? My favorite color is... Inserir cor. Ok, gente? Isso era a nossa aulinha de cores. Então lembra, pratica essa pergunta e a resposta. Vai lá perguntando membros da sua família, ensina eles também, vai ser uma coisa bom. E também pratica muita pronúncia para vocês não falam as coisinhas erradinhas, ok? Muitas pessoas já sabem de muitas coisas sobre cumprimentar, né? A gente ouça muita coisa porque a gente joga videogame, a gente ouça música e também assiste televisão, né? Mas eu vou falar sobre algumas que vai ajudar você a começar a cumprimentar pessoas. Vamos lá. Ok, algumas dessas frases talvez vocês já ouviram falar, ok? Mas vamos lá. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good. Ok, good morning. Ele é muito comum. É nosso bom dia.
ok? Good morning, good morning. Good afternoon é nossa boa tarde. Talvez, tem pessoas que falam que esse good afternoon é um pouquinho formal. Talvez depende da região, eu não acho tão, mas é um pouquinho mais educadinha, né? Ok? Good evening. Deixa eu explicar um pouquinho sobre good evening. Good evening, ela é um pouquinho formal porque você vai ouvir ele muito quando pessoas cumprimentam você, se você vai até algum lugar, tipo um restaurante, se você tá ficando num hotel para uma viagem, sabe, recepcionista. Então, esse good evening é tipo uma boa noite de cumprimentar. Alguém tá chegando e, oh, hey, welcome, good evening. Oh, bem-vindos, boa noite. Não é uma boa noite de um tchau, ele é uma boa noite de, tipo, um bem-vindo, né? Cumprimentar. Um cumprimento para alguém que tá chegando no seu restaurante à noite. Good evening. Mas não é tal noite, a gente vai falar sobre horários depois. E good night, gente, ele não é um cumprimento de hello. Eu vou colocar um X. Ele não é um tipo de hello, ok? De cumprimento. Ele é mais uma despedida, ok? Você tá indo embora de algum lugar, ok? Tchau, good night. Tá bom? Então, good night não é um, oh, hello, good morning. Oh, hello, good afternoon. Oh, hello, good evening. Não. Ele é uma despedida, não é uma bem-vinda, hello. Oi. Faz sentido? Ok, so, se você tá indo embora de algum lugar, good night é mais um tchauzinho, ok? Ok, good night. Tchau, boa noite para você, mas para despedida, tá? Ok, horáriozinhos de quando usá-los. Bom, good morning eu acho fácil, né? Porque é quando você acorda até meio-dia. Então, 6 da manhã até meio-dia, tá? Good afternoon. Ele é meio-dia até, tipo, uns 5 horas, vamos dizer assim. Não, uns 5, 6 horas, na verdade. Vamos falar, uns 5, 6 horas. Good evening, ele é nosso, tipo, cedo, ou noite cedo, ok? So, a gente vai colocar ele uns entre 6 e 8, vamos dizer assim, good evening. E aí, nosso good night would be 8 e depois. Ok? So, só para vocês terem uma ideia, uma base, especialmente entre esse good evening e good night. Evening realmente é tipo aquele cedinho da noite. E aí noite é depois às 8 da noite. Mas só para vocês lembrarem, tá? Good night não é um cumprimento de oi, hello. Ele é uma despedidazinha, tá? Então, nossos bom dia, boa tarde, boa noite, como um bem-vindo, oi. E good night, nosso despedida, boa noite, tchau. Ok? Ok, a gente tem outros jeitos também. Não é somente bom dia, boa tarde, boa noite, right? We have other ones. Os famosos. Hello, hi. Hey, ok, hello, hi, hey, todos são jeitos de falar oi, mas vamos lá. Hello, ele pode ser um pouquinhozinho formalzinho, não é formalzão, mas a gente usa muito, né? Hello é nosso olá, ok? Hi, ele é um pouquinho menos, ele é menos formal. Então, nosso hi é nosso oi. Hey também é um oi, mas hey é bem informal, ok? So, informal. So, hey você usa com amigos, família e tal. A gente usa hello e hi também. Mas só pra vocês terem uma base. Hello, olá, hi, oi, hey é bem informalzinho, tá? Um outro jeito de falar oi. Tá bom? Ok, agora a gente vai falar sobre uma que eu acho que muitas pessoas já ouviram falar. What's up? A gente tem até um aplicativo, né? Então, para vocês que não sabiam, o WhatsApp, nosso Zap vem dessa frase What's up? Então, what's up? Isso é informal, tá? What's up é bem informal. Isso que você usa com seus amiguinhos, amigão, seus brothers, tá bom? Ok, so, what's up é tipo um jeito, não é um bem como você está, right? But nosso what's up é um jeito de, tipo, e aí, o que tá passando? Right? Hey, what's up? Ah, not much, eu tô fazendo isso, né. E aí você fala um pouquinho do que você está fazendo, né? Oh, yeah, boa, what's up? Tipo, o que você está fazendo? Oh, what's up? Oh, hey, não. Então, ele é tipo o que você está fazendo, ele é um oizinho, mas ele é bem informal, tá? Se não quer chegar na sua reunião no trabalho, aí, yeah, what's up? Não, isso é bem amigão. Como tá indo as coisas? O que tá acontecendo? Não, tipo, um jeito ruim, mas, o que tá fazendo? O que você tá fazendo? Ok? Nosso what's up. So, isso são os basicão dos basicão. Tem muitos outros jeitos, gente, de cumprimentar alguém, né? Mas esses são nossos básicos, que dá você um base. E também tem as perguntas famosinhos, né? De, how are you? Como você está? A gente também tem um how's it going? Tipo, como estão indo as coisas. Também a gente tem um what's new? Tipo, e aí, novidades? Ok? So, how are you? Como você está? How's it going? Como estão indo as coisas? What's new? E aí, notícias? Nosso hello, hi, hey, what's up? E outras perguntinhas que também a gente fala, hey, how's it going? Né? Então, muitas vezes a gente combina, right? So, you're like, hi, how are you? Hey, how's it going? What's new? So, dá pra combinar, né? Nossos... Só não coloca hello, what's up? Porque aí eles colocam formal com informal e aí não bate, né? But yeah, hi, how are you? Hello. Yeah, so hi, hello, how are you? Hey, how's it going? What's up? What's new? So, todos esses jeitinhos é um jeito de cumprimentar alguém. Fala, oi, como você está? Ok? Bom, dá uma olhadinha. Ok, tem outras frases que a gente usa com cumprimentos. A gente tem você pode escolher, né, entre good or nice to see. Oh, good to see you. Nice to see you. É bom te ver. Ah, bom te ver. Ok?
Essa é uma coisa boa. Também, se passou muito tempo de quando você viu alguém, a gente usa long time no see or it's been a while. So, long time no see. Nossa, quanto tempo. Right? Oh, it's been a while. Nossa, passou muito tempo. Não, desculpa. Ok, so, long time no see, it's been a while. São jeitos que a gente fala, nossa, faz tempo. Yeah. Então, long time no see, tipo, nossa, quanto tempo passou? Oh, it's been a while. Nossa, faz tempo. Então, good to see you, nice to see you, bom te ver. Long time no see, it's been a while. Faz tempo. Nossa, quanto tempo passou e não te vi. Esses também são coisas que a gente fala, né, quando a gente tá falando oi pra alguém, tá bom? Ok, galera, hoje você aprendeu muitos frasezinhos, isso que é bom. Então, acha jeitos de praticar eles. Mesmo se você tem que praticar eles com você, no espelho, faça. Porque vai ajudar você muito na hora que você tá encontrando alguém que fala inglês e você tem que cumprimentá-lo. Então, gente, pratica lá no espelho se você tem que fazer. Ok, gente, espero que vocês gostaram dessa aula. He isn't hungry. Ele não está com fome. E assim que vai. Nossos negativos no verbo to be. Ok, galera. Ok, galera. Então, só para revisar algumas coisas bem rápidas. Gente, bem-vindo à nossa primeira aula. Como vocês estão vendo, eu tenho nossos sujeitos escritos aqui na lousa, porque a gente vai falar sobre o famoso verbo to be, que vocês talvez já conhecem, já sabem, já ouviram falar, pelo menos. Mas, gente, é importante, então vamos dar essa revisãozinha. Tem nosso primeiro ele, she, ela, it. Ele. Mas vamos explicar um pouquinho sobre esse it. Em inglês, a gente não tem masculino ou feminino em nosso idioma, né, para objetos e tal. Não existe esse o e a no final das palavras em inglês. Então, esse it serve para os objetos, para coisas que não tem esse masculino ou feminino, né? Então, it, né, seria um ele, mas é algo singular que não tem gênero, tá? Também a gente tem nosso we, que seria nós, you, vocês, they, eles, elas. Vamos dar uma explicadinha. Por que tem dois you no inglês? Porque tem um que serve para o singular você, tem um que serve para plural vocês. Então depende do contexto, né? E aí, como que eu vou saber isso? É o contexto. Então, se uma professora está falando com alunos, ela pode usar esse you. You are all smart. Vocês todos são espertos, tá? E esse they é um grupo de pessoas. Então, por isso eu coloquei eles, elas. Também, a gente, de novo, não tem masculino ou feminino em inglês. Então, they, um grupo, plural, tá bom? Então, agora que a gente sabe de nossos sujeitos, vamos revisar cada verbo to be para cada sujeito. Vamos lá. Então, o verbo to be para nosso I am. You are. He is. She is. It is. Olha que difícil. We are. You are. They are. De novo, que dificuldade. Gente, uma coisa que eu amo, que não tem muito segredo do verbo to be no inglês. Então, uma coisa para vocês lembrarem aqui, que eu vou até escrever aqui. Se a gente tem singular, você usa is. Se a gente tem um sujeito plural, a gente usa are. Mas tem uns exceçõezinhos. Vocês conseguem ver quais são nossas exceções dessa singular plural regra? É isso aí, o I. Não sabia. Nossa exceção I, porque I usa am. E também you. You, em inglês, sempre vai ser are, tá bom? Mas, no geral, se você tem algo singular, bota is. Se você tem plural, bota are. Com as exceções de I am e a singular you are, porque you sempre vai ser tratado como o you are. Ok, nosso revisãozinho, nosso verbo to be, nossos sujeitos. Então, mais uma coisa que eu quero lembrar vocês sobre o verbo to be em relação ao português. Em português, a gente tem dois verbos que a gente usa, ser e estar.
não é? Mas, no inglês, a gente só tem esse verbo to be. E aí a gente vai usar ele para esses dois casos de ser e estar em português. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos ver alguns exemplos do ser e estar com o verbo to be em inglês. A gente tem o ser e estar. A gente sabe que ser é para coisas mais permanentes, vamos dizer assim, né? Características, coisas que somos, né? E o estar é algo que é mais temporário, né? Tipo fome, sentimentos, essas coisas assim. Então, vamos ver algumas coisas em inglês. Bom, primeiro vamos colocar algo em português e ver como que a gente fala em inglês. Sou baixa. Que isso é verdade, né? E estar. Estou com fome. Bom, então, sou baixa, estou com fome, como que fica em inglês? Porque a gente tem dois verbos diferentes, mas, como eu falei, a gente não tem um verbo diferente para o ser e estar. A gente usa todo nesse mesmo verbo. Então, ele fica assim. I am short. Eu sou baixa. Estar, estou com fome. I am hungry. Gente, olha isso. Am e am. I am. Algo que é ser e algo que é estar não tem diferença em inglês. Que beleza, gente. Então, I am short. He is tall. We are happy. Agora. Então, eu só queria passar isso rapidinho. Não tem diferença para nossos verbos em inglês. Só tem esse uma. Então, o mais rápido possível que você consegue gravar essa tabela aqui, coisas vai ser muito fáceis para você daqui para frente. Ok, bom. Falamos sobre nosso verbo to be, mas também eu só estou passando para você como falar coisas afirmativas, né? Então, como que a gente fala algo no negativo? É bem simples. A gente adiciona uma palavra e essa palavra é not. Not. I am not, you are not, he is not. Olha, tudo not. Mas, com esses not, existe também contrações, combinações. Então, por quê? Nativos, a gente não vai falar I am not hungry. Eu não estou com fome. Ele soa meio robozinho, né? A gente gosta de fazer coisas mais fáceis, mais curto. Então, o que a gente faz? I am not, pro negativo, vira I, apóstrofo, M, not. So, esse I am not, a gente está combinando o I e o am para fazer esse I'm. I'm not. Isso é o verbo to be pro I negativo. You are not. Agora, vai mudar os regrinhas um pouco. Vou mostrar para você. You aren't. Bom, você está vendo assim? Aqui, eu combinei o sujeito e o verbo to be, I'm not. Mas, daqui e adiante, a gente vai combinar o verbo to be com o nosso not para criar o aren't. So, he is Então, isso é como que fica nossos negativos. No I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, vocês estão vendo que a gente combina todo verbo to be not, para criar o negativo. Então, posso falar assim, I'm not short, não sou baixa. You aren't happy. Você não está feliz. He isn't hungry. Ele não está com fome. E assim que vai. Nossos negativos no verbo to be. Ok, galera, então só para revisar algumas coisas bem rapidinho. Nosso a gente usa se nossa palavra seguinte começa com um consoante ou consonant. A gente coloca o artigo an se nossa palavra seguinte começa com um vogal. E, como eu falei, nossas exceções. Se a gente tem uma palavra com um H que é mudo, a gente vai contra-rega, botar o N. Exceções pro N. Quando a gente tem uma palavra que começa com U, que tem som de U, e aí a gente vai contra-rega, coloca E. Também, quero que vocês saibam, também nessa combinação de EU junto. Igual que a gente tem aqui em European, europeu, ok? Esse European também tem esse sonzinho de U. Então, essas combinações, se tem som de U, vai contra-rega, coloca A. Mas também tinha uma outra coisa que eu queria falar antes que a gente encerra nossa aula de a and the. Uma coisa importante de lembrarem. Nossos artigos, primeiramente que a gente lembra, que artigos a gente usa com a palavra que vem, que é a seguinte, a palavra que vem depois, a palavra que segue o artigo, vamos dizer assim. Então, right? Se eu tenho I am a teacher, ok? Meu artigo é antes teacher, ok?
meu substantivo aí. Mas vai existir também adjetivos, quando a gente tem adjetivos na frente de um substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho assim mesma frase, vou deixar meu artigo aqui, mas eu quero falar que eu sou awesome, ótimo teacher. E assim, Lisa, o que a gente faz? Aqui eu não tinha algum adjetivo, só meu substantivo, teacher. T, consoante, então eu boto meu Azinho. Mas aqui nessa frase, I am blank awesome teacher. Então aqui eu tenho um adjetivo na frente do meu substantivo. Meu substantivo, beleza, ele começa com um consoante. Então, isso, eu coloco meu artigo de acordo com meu substantivo. Você vai colocar seu artigo de acordo com o adjetivo que vem na frente, porque aqui seu adjetivo é a palavra que segue, que vem em seguida do artigo, ok? So, a gente também aplica artigos pro adjetivos, é isso. Você aplica artigos também para os substantivos, mas se existe um adjetivo na frente do seu substantivo, e aí você vai de acordo com o que está no seu adjetivo. Aqui a gente tem um vogal, então aqui vou colocar an. I am an awesome teacher. I am a teacher. I am an awesome teacher, ok? Então, a gente coloca nossos artigos de acordo com nossos adjetivos e não somente nossos substantivos, tá bom? Beleza. Tem mais uma coisa também, a gente usa com adjetivos, mas também você sabe na regra de quando usar um artigo, porque às vezes existem frases que você não vai precisar um artigo. Vou mostrar pra vocês. Então, articles, use antes do adjetivo também. Também vai existir casos que você não vai precisar um artigo. Essa coisa que você não precisa é quando existe algo que é plural e que não é contável. Em inglês, a gente chama isso de uncountable, não é contável. Por exemplo, se eu colocar aqui a palavra water, água, a gente não sabe se water é contável. Eu não tô falando cups ou bottles, etc. de água. Só tô falando sobre água em si. Não tem como contar água em si, tá? Um outro exemplo, a gente tem water, sugar, açúcar, ok? Também, não posso, se eu só dar a palavra açúcar, você não sabe como contar, porque não deu nada para contar ele, né? Amor, love, também não tem como contar essa palavra em si. Então, quando a gente fala que algo é contável, não é contável, é essa ideia aqui. Então, isso é a ideia de algo que não é contável, você não tem como dar uma quantidade nele só com essa informação só. Ok, so vamos dar um exemplo aqui. Se eu coloco aqui, I speak an English, está certo? Não, porque ele soa estranho, porque a palavra English não é contável, né? Não tem como contar inglês, tá? Outro exemplo, se a gente olha aqui, primeiramente meu se não preciso, ele só fica I speak English, ok? Não preciso de um artigo. Ok, esse segundo exemplo, I want a sugar in my coffee. Esse só é certo? Não, porque sugar não tem como contar. Eu não estou falando colheres de sopa de açúcar, não estou falando colheres de chá de açúcar, copos de açúcar, nada disso. Só mencionei açúcar, sugar. Não tem como contar ele não é contável nesse sentido. Então, por causa disso, meu artigozinho aqui não é necessário. Então, I want a sugar in my coffee, você não vai usar. E ele fica assim. I want sugar in my coffee. I want sugar in my coffee. Então, artigos você precisa para coisas que estão no singular e algo que é contável. Mas, às vezes, existem algumas palavras que não são contáveis e por causa disso, ou que são plural, e por causa disso, a gente nem coloca um artigo. Ok? And the. Primeiramente, artigos ou articles, eles são aquele O e A em português, a cadeira, a mesa, né? Mas também quando a gente fala uma cadeira, uma mesa, coisas assim, quando a gente vai usar nossos artigos. Então vamos lá para ver quando a gente usa eles, porque tem 3. Então vamos lá começar com A. A gente usa quando a palavra que vem começa com um consoante, consonant. Então, se eu tenho, por exemplo, baby, cat. Baby começa com um consoante, então vou colocar A baby. Cat também começa com consoante, então vou colocar o artigo a cat. So, a baby, a cat. Bom, com A, ele tem 2 tipos de pronúncia que vocês vão ouvirem. A e a. Então, muitos nativos de inglês vão falar a cat. Por exemplo, a baby, a cat, ou a baby, a cat. Tanto faz, pode ser qualquer um. Então, você acha que você está confortável, qual sente melhor para você, na sua boca. Mas a gente usa a. Mas, muitos mais dos nativos vão falar a, porque é mais rápido e mais fácil. A baby, a cat. Mas não tá errado de falar a. Bom, vamos lá para o próximo. An. Um pouquinho mais espaço aqui. An, a gente usa quando a palavra começa com um vogal. Um vowel. Vowel, vogal.
Por exemplo, vamos usar o famoso Apple, eraser. Então, aqui, Apple começa com um vogal, um vowel. So, an apple. Eraser, borracha, começa com I, vogal, vowel, an eraser. Então, é simples. A palavra seguida, se começa com um consoante, você vai botar o A. A. Mas, se a palavra seguida for um vowel, um vogal, você vai botar um an. A baby, a cat, or a baby, a cat. An apple, an eraser. Isso é muito importante. Ok? An. E nosso último, the. The, ele é interessante. Por quê? Ele tem algumas regrinhas. Primeiramente, a gente usa the quando a gente está falando sobre coisas, objetos específicos. Specific. Eu vou explicar depois. Segundo, a gente usa com coisas que estão no plural. Plural. E terceiro, a gente usa com coisas que tratam de natureza. Vamos ver alguns exemplos. Então, specific. Esse pode ser objetos, até profissões, professions. Mas deixa eu dar alguns exemplos com algo que é specific. Com objects. Você está vendo que tem várias garrafas na mesa, mas você está querendo uma garrafa em específico, não qualquer um. Então a gente falaria the water bottle. The water bottle. Porque você está falando sobre the water bottle, ele em específico. Então se você pede a alguém, você pode me dar a garrafa? E aí você está falando sobre the water bottle. Mas se você só falar, você pode me dar uma garrafa? E aí eles vão pegar qualquer um que está lá na mesa. Mas se a gente não quer qualquer um, a gente quer um em específico, então a gente usa nosso the. Também professions. Quando a gente fala de professions in general, a gente usaria o a e o an, mas quando você quer falar sobre algo específico, por exemplo, the doctor said, o doutor disse, right? Você foi lá no médico, ele falou tal, você chega em casa, the doctor said. Porque se você fala a doctor said, e aí tá parecendo que você tá falando sobre qualquer um que tá por aí. Mas não, você tá falando sobre aquele específico que você foi e visitou e foi com ele que tinha a consulta. Ok? The lawyer is really good. O advogado é muito bom. Então, por isso a gente usa nossos the com coisas específicas. Quando você quer falar que não é qualquer um que tá por aí. Ok? Coisas que estão no plural. Então, se eu falo the apples. Ok? Apples tá no plural, mas a gente vai falar sobre singular plural. Mas só para saberem, use the com plural. E natureza, por exemplo, the sun, the moon. Que se eu tenho isso. The sun, the moon, the rain, ok? O sol, a lua, a chuva. So, vamos relembrar. The a gente usa com coisas específicas. Quando você não quer falar de qualquer uma que está por aí, a gente usa o the para distinguir que a gente está querendo aquela específico, ok? Ou a gente está falando sobre aquela pessoa em específico, quando trata de profissão, né? Se não quer falar the mom said, a mamãe... A gente não fala isso, só para saber. Ok. Plural. E natureza. Então, se você dá uma olhadinha aqui, quando eu falei que the a gente usa com coisas específicas. Então, isso significa o quê? Que nosso a e an, a gente usa ele para coisas no geral, ok? Mas também, ele também pode significar uma e uma, tá? Mas, vamos ver alguns exemplos com nossos artigos, ok? As aulas passadas, vocês aprenderam sobre o verbo to be. Então, vamos colocar mais uma coisa que a gente pode usar para montar uma frase, nossos articles. Só para lembrar, a, and, the. Vamos lá. Eu quero falar que eu sou uma professora. Sou uma professora. Vamos ver? I am, porque a gente lembra que nosso verbo to be também serve para ser e estar. So, I am professora, em inglês, teacher. I am blank teacher. E aqui onde a gente vai inserir nosso artigo, right? Sou uma professora. A gente vai usar nossos artigos. E teacher começa com vogal ou consoante? Isso mesmo, consoante, a consonant. So, bing, I am a teacher. Mas peraí, isso, você explicou que a gente usa the com profissões. Mas quando a gente está falando sobre algo em específico. Aqui eu estou falando que eu sou simplesmente uma professora. Uma coisa no geral, sabe? Mas eu não estou falando sobre uma professora em específico, tá? Então, isso é a diferença. Vamos lá. I am a teacher. Bing. Vamos ver no outro. She is engineer. Engineer começa com... engineer. Vogal, so an. She is an engineer. So eu falo assim, blank teacher is really nice. Blank professora é muito simpática, né? Blank teacher, não sei, teacher é no geral, né? Ok, blank teacher é muito simpático. Então, se eu tô falando sobre algum teacher que é simpático, eu devo estar falando de alguém específico, não é? Então a gente usa the. The teacher is really nice. A professora é muito simpático, ok? Ou simpática, porque eu usei professora, right? But, enfim, tô pensando sobre eu.
Ok, so the teacher is really nice. É um exemplo que difere, né, da diferença entre o the e nosso a ou an, que é general, específico, tá? Ok, vamos ver alguns outros. Bom, vamos ver. Apples are delicious. Isso, ela é uma frase só, mas eu tô querendo falar sobre... Porque se eu só falo apples are delicious, tô falando maçãs são deliciosos. Yeah, que eles são. Mas a gente foi no mercado e a gente comprou um sacolão e eles são bem delícios. Então, eu tô querendo falar sobre algum grupo específico. E também, ding, ding, apples, ele tá no plural. Então, a gente usa the apples are delicious. Porque eu tô falando sobre um grupo de maçãs em específico, não maçã em geral, tá? Ok, gente. Bom, geral, específico. Também quero mostrar alguns exemplos quando a gente usa an como Ok, se eu uso an como tipo, com quantidade de literalmente. Yeah. Ok, então aqui, I have blank dollar. Em inglês, a gente pode falar I have $1. E a gente pode usar nosso número ok? I have $1. Mas também, porque nossos artigos também podem significar quantidade de posso falar I have $1. E because dollar começa com D, que é um consoante. Oh, I have $1. Você tá falando que você literalmente tem $1, ok? Agora, vamos falar sobre a parte que é um pouquinho mais chata, que são nossas exceções. Porque sempre vai existir exceções no inglês. A gente tem regras e a gente gosta de criar exceções. Bom, a gente aprendeu que a gente usa com consoante, consonant, and, que a gente usa com vowel. Vamos falar sobre as exceções, ok? A gente aprendeu que a gente usa com consonant, consoante, e and a gente usa com um vogal. Mas sempre vai existir exceções. Vamos falar sobre essas exceções agora. Ok, aqui eu coloquei um H mudo, silent H, H mudo. Vamos começar com ele. Tem algumas palavras em inglês, por exemplo, no H em inglês, ele tem um sound. Happy, heart, healthy. Feliz, coração, saudável. So, happy, heart, healthy, tem um... Mas, existem palavras onde ele é mudo. Você não ouve, você não pronuncia o som do... Então, essa palavra, hour, honor. Hour, que é a hora, honor, que é honra. Então, o que a gente faz, então, se ele não tem o som do consoante, do ele tem o som do vogal. Então, por causa disso, a gente vai contrário à regra. E a gente vai colocar um an hour, an honor. Porque nosso H é mudo. Então, gente, quando você tem ele é mudo, você vai colocar o an hour, an honor. Não é a, porque é consoante. Porque ele nem tem o som do consoante. Ele é mudo, tá bom? Vamos ver nosso outro, que é you. Ok, gente, vamos explicar como que o you funciona em inglês. Ele tem o som de umbrella, guarda-chuva. Up. Nossa, eu esqueci. Por cima? Up. Down. Esqueci. Deu um branco em português. Mas, umbrella, up. Ele tem um ok? You. Mas, como que eu escrevi aqui, às vezes, tem palavras onde o som dele, a pronúncia não é mas é you. Isso mesmo, igual você em inglês, o you, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Tem algumas palavras igual essa, uniform. Você pronuncia ele igual com o youzinho. University. Também pronuncia ele com o youzinho. Não é uniform, university. Igual aqui. Uniform, university. Então, por quê? Por causa disso, o youzinho, o you,